Ele é um garoto que acaba tendo que morar com 3 garotas que são apaixonadas por ele. Eu sou o Zeon Anime. E bora. No início, Fudou chega à academia no primeiro dia e percebe como todas as meninas no campus têm uma arma, enquanto todos os alunos do sexo masculino parecem frangos feios. Do nada, um cara gordo e com aparência de cortado chamado Masuko aparece para cumprimentar Fudou. Vendo a confusão, Masuko explica que todos os caras dessa escola têm que usar maquiagem como parte das regras. Mas Fudou não se importa e declara que viverá a vida do jeito que quiser. Enquanto isso, as principais garotas que comandam a academia, conhecidas como as 5 Espadas Supremas, se reúnem para uma reunião urgente. Sua líder, Rin, levanta uma preocupação séria sobre o novo aluno, Fudou, que uma vez hospitalizou 40 estudantes em sua antiga escola. Nesse momento, outra garota chamada Amo entra e menciona casualmente que ela já lutou contra Fudou antes, e ela os alerta para terem cuidado com o golpe dele, a bala espiritual. Mais tarde, Fudou entra na aula e imediatamente Rin e seu grupo o confrontam, prontas para atacar. Elas explicam que desde que a escola deixou de ser só para meninas e se tornou mista, as meninas têm se armado para se proteger de garotos que possam ficar muito atrevidos. Depois, Rin tem até o sinal tocar para colocá-lo em seu lugar, mas Fudou não tem intenção de seguir nenhuma regra. De repente, Fudou se teletransporta para debaixo da saia de uma garota, horrorizando-a, e depois corre para a janela para escapar. Rin imediatamente o persegue, determinada a derrubá-lo antes que o sinal toque. Fudou a provoca o tempo todo, zombando de sua autoridade. Enquanto a luta continua, Fudou desvia dos golpes de espada de Rin com suas pernas, o que a impressiona. No entanto, ela ativa sua técnica de respiração espelhada e se move ainda mais rápido, forçando Fudou a melhorar seu jogo. Então, ela ativa o rabo do dragão e o golpe no peito, que consegue rasgar a camisa dele. Fudou tenta contra-atacar, mas Rin usa sua postura da garça e consegue cortar a bochecha dele, derramando o primeiro sangue. Enquanto ele fica surpreso com o quão afiada ela é, ele calmamente tira um par de luvas do bolso. Com eles, ele começa a desviar os ataques dela, mas ela ainda consegue empurrá-lo de volta para uma árvore. Então, enquanto todas as outras espadas supremas observam atentamente, Fudou se esquiva de sua guarda e consegue tocar seu lado. Rin ainda acha que está no controle, mas Fudou diz a ela que enquanto ela tem uma espada, ele tem uma arma. Sem aviso, ele se fortalece e desfere um golpe poderoso direto nela, lançando-a pelo pátio. As garotas ficam pasmas, e Rin tenta rastejar de volta para pegar sua espada, mas Fudou a imobiliza e diz para ela se render. Ela olha para ele com raiva e menciona a bala espiritual. Fudou imediatamente fica sério e exige saber quem contou a ela sobre esse movimento. Nesse momento, o nono bate na cabeça dele, empurrando-o para frente e direto no rosto de Rin. Eles se beijam, e a máscara dela se quebra com o impacto. Fudou rapidamente se afasta e começa a culpar Nono pelo que acabou de acontecer, enquanto Nono joga a culpa de volta para ele. Mas Rin se levanta, espada na mão, seu rosto vermelho de raiva e confusão. Tentando não chorar, ela promete a Fudou que vai cortar o slim-din dele em salsichas de coquetel. Mais tarde naquela noite, Nono está prestes a terminar seu banho quando Mary entra para confrontá-la. Mary quer falar sobre o que aconteceu com Rin e diz que planeja ser a próxima a disciplinar Fudou. Nesse momento, uma garota baixa chamada Choka entra zangada e afirma que ela é a única que pode lidar com Fudou. Isso inicia uma discussão entre ela e Nono, já que Nono também quer se vingar de Rin. Enquanto isso, Fudou está relaxando no banho dos meninos, olhando para um machucado feio que ele levou ao bater em uma árvore. Masuko também está lá, perguntando a Fudou como ele conseguiu derrubar o líder das espadas supremas antes mesmo de a primeira aula terminar. Na banheira, Fudou explica como passou toda a sua infância dominando o movimento que derrotou Rin, a bala espiritual. Em seguida, ele pergunta a Masuko como obter uma autorização para sair dos terrenos da escola. Masuko diz que ele precisará do carimbo de Rin, o que Fudou sabe ser improvável. Mas isso não é tudo, pois ele também precisa da aprovação do restante das espadas supremas. De repente, Fiudo sente uma dor de cabeça, então Masuko oferece aspirina e mostra de como usar o menu estudantil da escola para pedir suprimentos. Fiudo olha para a lista e diz que sabe que os rapazes precisam de algo a mais, como um filme da Mia Khalifa, e Masuko admite que há um contrabandista que pode conseguir coisas melhores, mas vai custar mais. Depois de ouvir isso, Fiudo pede um bolo, e no dia seguinte, Fiudo tenta conquistar as meninas da classe com bolo, mas todas se espalham, não querendo estar perto dele. Ele pergunta a uma aluna onde está Rin, mas ela o insulta por aparecer e diz a uma colega chamada Migi para zombar dele. Migi diz a ele que Rin está doente, provavelmente por ter pegado algo através do beijo acidental deles. Fiudo se afasta e encontra Masuko para perguntar se as meninas almoçam nos dormitórios. Masuko diz que isso não faria sentido, já que os dormitórios ficam longe do refeitório. Mas então ele percebe o que Fiudo está pensando e tenta impedi-lo de encontrar Rin. Enquanto isso, Rin está tendo um sonho de seu passado sombrio, e nesse momento Rin acorda se sentindo grogue e culpa Fiudo por deixá-la doente. Enquanto se revira na cama, ela fica chocada ao perceber que realmente deseja outro beijo e começa a surtar. Ela sente alguém se aproximando e rapidamente coloca sua máscara danificada, e nesse momento, Fiudo entra pela janela. Ela pega sua espada para atacá-lo, mas ele segura a lâmina e pergunta por que ela está se esforçando tanto enquanto está doente, e ela fica constrangida. Fiudo elogia o quarto dela e lhe dá uma caixa de bolos. Depois, ao olhar de perto, ele diz que ela é realmente bonita. Ela fica sem jeito, e ele pergunta por que ela não tira a máscara completamente. Ela diz que não pode, pois sem isso ela não conseguiria encarar as pessoas. Quando ele finalmente pede a permissão, Rin diz pra ele esquecer, pois somente os alunos que representam bem a escola conseguem uma, e depois do que Fiudo fez, ele não se qualifica. Ele pergunta se os alunos usam seus uniformes quando estão fora do campus, e Rin interpreta mal, acusando-o de querer vê-la em roupas normais. Fiudo segue o jogo e diz que sim, o que a levaria a dar a permissão de qualquer forma, fingindo que é apenas uma retribuição pelo bolo. Ele brinca sobre dar-lhe outro beijo como agradecimento, mas a febre embaralha o cérebro dela e ela tropeça nele, quase mostrando a ele o que a mãe dela fez. Bem nesse momento, Nono chega com comida, mas quando vê Fiudo sobre Rin, ela perde a cabeça e ativa todas as armadilhas escondidas no dormitório, forçando Fiudo a sair correndo para salvar sua vida. Do lado de fora, Choka ouve as sirenes e o vê correndo. Ela tira um chicote e pede desculpas a Nono antecipadamente, dizendo que será ela quem derrubará Fiudo primeiro.
ela o interrompe e se apresenta como a irmã mais nova de Mary, e a líder do Junior Five Swords. Nono logo alcança e explica que Choka inventou toda a sua história de fundo esquisita, e que realmente só quer estar no comando quando Nono é a verdadeira líder do Junior Five Swords. Choka não liga e ataca, mas Nono se junta, interrompendo Choka, e isso dá a Fio do tempo para colocar suas luvas. As duas garotas concordam em se unir para derrotá-lo. Logo, estudantes de toda a escola se aglomeram em volta das janelas para assistir. Nono entra primeiro e empurra Fiudo para trás com um forte combo, e Fiudo percebe que ela está usando os mesmos movimentos que Rin. Choka então se apresenta novamente de forma dramática e corta o braço dele com seu chicote, o que irrita Fiudo. Enquanto ela se prepara para outro ataque, os dois explicam que o que Fiudo está prestes a enfrentar é uma correção de nível 2, o que significa ser punido por duas garotas ao mesmo tempo, algo que apenas a Imperatriz sobreviveu. Fiudo desvia 2 ataques de Choka e bloqueia o segmento de Nono. Quando tentam combinar seus esforços, ele habilmente agarra o chicote de Choka e o usa contra elas, brincando que elas precisam melhorar o trabalho em equipe. Então ele dispara a bala espiritual, lançando Nono diretamente em Choka. O tiro deixa Nono lutando para se mover e em cima de Choka. Então, quando Fudo avança para terminar a luta, Nono se lembra do beijo de Rin com ele e de repente começa a chorar. Choka tenta consolá-la, mas então se junta ao choro dela, e toda a escola se volta contra Fudo, chamando-o de um completo e absoluto degenerado, e ele foge derrotado. Mais tarde, Rin se encontra com ele fora da escola e entrega discretamente o passe, agora assinado com o selo dela. Fudo agradece e vai embora. Mas nesse momento, Nono e Choka correm para contar a Rin sobre tudo o que acabou de acontecer, e ela fica tão brava que desmaia na hora. Naquela noite, Choka ainda está traumatizada, e Mary pensa em como lidar com Fudo enquanto toma banho, recusando-se a deixar Fudo desrespeitar sua preciosa Choka. No dia seguinte, Fudo chega à aula e vê Rin esperando por ele, mas desta vez, todos os outros, incluindo Masuko, ficam longe, assustados e enojados. Rin pega sua espada novamente e diz a ele que está se tornando sua supervisora pessoal para proteger todos do seu picles da desgraça. Algumas horas depois, Choka invade o chuveiro, interrompendo colegas estudantes que estavam tomando banho para encontrar Mary, e então ela encontra Mary lá embaixo no refeitório. Mary, no meio do jantar, diz a ela para não se preocupar, pois já decidiu disciplinar Fudo pelo que ele fez, mas Choka a informa sobre o que realmente aconteceu, e ao mesmo tempo, Nono acabou de explicar tudo a Rin, mas Rin ainda está planejando agir contra Fudo por conta própria. Enquanto isso, Fudo está relaxando com Masuko enquanto ele tenta alertar Fudo sobre o perigo em que ele está. Ele diz que Mary e Rin estão muito irritadas, e Masuko explica até onde elas podem ir por vingança. Fudo pergunta a ele se é verdade que uma vez alguém sobreviveu a uma correção de nível 2 de ambas. Masuko acena com a cabeça e começa a contar a história de como a Imperatriz usou apenas suas próprias mãos para abrir as defesas de Rin, e como Mary teve sua espada quebrada como um galho e foi completamente superada. Ao ouvir isso, Fudo percebe de repente que a Imperatriz soa muito como a mesma psicopata que quase o despedaçou antes, mas quando Masuko informa que Imperatriz é um apelido para uma garota, ele começa a pensar que talvez a tenha confundido com outra pessoa. Na manhã seguinte, Rin o acorda e assim que ele sai da cama, ela o confronta com uma pergunta sobre se ele tem agido de forma estranha com mais garotas. Mas ele rapidamente tenta explicar o que realmente aconteceu com Nono e Choka. Ela diz pra ele não se preocupar, pois ela já sabe. Ainda assim, ela puxa sua espada e diz que agora o observará de perto, verificando sua bolsa para garantir que ele não está escondendo nada suspeito. Enquanto Rin explica as regras do novo acordo, Mary e Choka aparecem. Mary descreve Fudo como um mulherengo que não merece liberdade, mas Rin insiste que foi tudo um grande mal-entendido. Ela diz que assumirá total responsabilidade e o manterá na linha. Mas isso só deixa Mary ainda mais irritada, tão irritada que ela começa a tagarelar em francês. Choka precisa lembrar a ela de falar normalmente de novo, e mesmo assim, Mary se atrapalha e acaba usando um livro de idiomas para acusar Rin de ter se apaixonado por Fudo só por causa do beijo. Rin diz a Fudo para sair para que ela e Mary possam conversar em particular, mas Mary ordena a Choka que o siga. Ela diz para garantir que ele esteja aquecido antes que Mary o corte em pedacinhos mais tarde. No momento em que Choka alcança Fudo, eles começam a lutar. Ela usa uma nova técnica de chicote, esperando que ele não consiga desviar. Fudo usa seu cinto para bloquear e tenta explicar o quão poderoso ele é. Mas então Choka de repente congela e desmaia. E ele percebe com horror que seus Lindim esteve fora o tempo todo. Enquanto ele se apressa para se vestir, ele vê um rosto familiar do passado, Amu. Enquanto isso, de volta com Rin e Mary, Rin está sem fôlego. Mary diz a ela para parar de ser patética e sai furiosa para caçar Fudo. De volta com Fudo, ele tenta dar uma boa olhada em Amu, a quem lembra como um menino, e como uma vez ofereceu-se para torná-lo seu servo, após quase tirar-lhe a vida. Ele a chama, mas ela o impede, dizendo que precisa de tempo para se recuperar antes que possam lutar novamente. Ele pergunta se ela é a mesma pessoa que quase o matou, e como ela se transformou em mulher, mas ela revira os olhos e diz que sempre foi uma. Antes que ele possa dizer mais alguma coisa, Mary chega, completamente em pânico ao ver o órgão genital de Fudo, mas ela se distrai com o som de Choka ainda enlouquecendo em algum lugar próximo e sai correndo para verificar. Omu, enquanto isso, vai para o auditório onde se senta em frente a uma estátua de Buda e reflete sobre sua última luta com Fudo. Ela se lembra de como os socos dele eram rápidos, como ele até conseguiu acertá-la primeiro antes de ela derrubá-lo. Quando ele continuou lutando, ela o nocauteou e ofereceu poupá-lo se ele se comprometesse com ela, mas ele recusou. Ao pensar em como hesitou no encontro mais recente, seu coração começa a bater forte e ela quebra a estátua, recusando-se a admitir seus sentimentos por ele. Enquanto isso, Fudo e Mary estão no meio de uma luta. Ele desvia da maioria dos golpes dela, mas ela finalmente corta as luvas dele. Fudo luta enquanto Mary o corta repetidamente, encontrando facilmente pontos fracos. Eventualmente, ela diz a ele que ele não tem mais nada, pois ela cortou tudo o que o tornava forte. Fudo decide arriscar e avança contra ela. Ela vê o movimento e o esfaqueia novamente, mas ele bloqueia com sua revista de Gunning. Bom trabalho. Enquanto ela recua para se reagrupar, ele se aproxima e usa o carregador para nocauteá-la. E então ele ativa sua bala mágica e a explode.
Humilhada e derrotada, Mary implora para ele acabar com ela, mas ele a ignora e reclama sobre sua revista arruinada. Ela começa a agir suspeitamente, perguntando se ele vai tratá-la do mesmo jeito doce que tratou Rin, e quando ele diz que não vai, isso a leva a pensar que ele deve achá-la feia, ao contrário de como ele tratou Rin e os outros. Como última tentativa desesperada, ela oferece seus doces gêmeos para ele, mas ele a recusa novamente. Ela pergunta se ele gosta de bolinhos de arroz, e ele admite que gosta de ambos, mas ela está tornando tudo muito fácil, o que estraga o clima dele. Quando ele finalmente pede o carimbo dela no documento para sair da escola, ela o esconde nos seios, obrigando-o a alcançá-lo. Mas mesmo assim, ele se afasta no último segundo, dizendo que não. É quando ela finalmente percebe que nem todo cara é um creep. Nesse momento, Fudo ouve uma voz que lhe dá arrepios. É a Rin. Vendo as melancias de Mary à vista, Rin não espera por uma explicação e começa a balançar sua espada. Mary tem que intervir e explicar o que aconteceu, mas ela deixa de fora a parte onde ela foi rejeitada. Então Mary concorda em carimbar a permissão e declara que estará supervisionando Fudo com Rin. Os dois começam a discutir imediatamente, ambos alegando que têm mais autoridade sobre ele. No início da nova semana, Fudo só quer aproveitar seu almoço em paz e educadamente pede para as garotas darem algum espaço, mas elas recusam, dizendo que ele precisa ser vigiado o tempo todo. Tentando despistá-las, ele faz uma piada sobre como pode ver suas conchas e que elas cheiram como o mar. Enquanto eles se esforçam para se recuperar da ofensa, outra das 5 espadas, o Warabi, retorna de sua viagem com seu parceiro, Kyobo. Esperando uma recepção calorosa de suas colegas espadas supremas, ela fica decepcionada ao encontrá-las todas ocupadas tentando mandar Fudo para encontrar Ace. Irritada, ela decide que é hora de assumir o controle por conta própria. Mais tarde no escritório, Warabi monta um quadro de avisos e começa a revisar a situação de Fudo. Ela culpa Rin e Mary por serem muito emocionais e quer que elas sejam responsabilizadas. Ela convoca uma votação, mas apenas Yatori se dá o trabalho de aparecer. Yatori não se importa muito com política, mas ela só quer ver Fudo ser humilhado em grande estilo. Depois no refeitório, Tsukuyo está prestes a comer quando Warabi reúne seus fiéis apoiadores e começa a planejar algo grande. Naquela tarde, durante a aula de ginástica, uma multidão se forma. Fudo segue a comoção e fica chocado ao encontrar seu companheiro de quarto, Misuku, amarrado a uma cruz. Ele corre para ajudar, mas Rin o impede, e Mary diz que há algo mais importante para resolver. De repente, o Warabi aparece no telhado, anunciando seu plano mestre para assumir o controle da disciplina escolar. Ela revela um enorme banner para um festival da morte, e, enquanto ela divaga sobre dominação mundial, Fudo interrompe e pergunta por que Misuko está amarrada daquele jeito. Warabi explica que é uma punição por contrabandear uma caixa de bolos. Então, ela oferece a Fudo um desafio para libertar Misuko e ganhar um carimbo para sua permissão completando uma série de provas. O restante dos espadas exigem saber o que ela está fazendo, mas ela os ignora, alegando que já obteve aprovação. Ela os borrifa com um canhão de água e manda os outros alunos de volta para a aula. Depois disso, os executores de Warabi, os mosqueteiros de Warabi, aparecem. Tsunemi e Kinuineko mostram um recibo de aprovação assinado por Warabi e Satori, e os outros Supremos Espadas se sentem traídos e exigem explicações. Warabi explica calmamente que sua rigidez é a única maneira de impedir que eles fiquem obcecados pelo Gliese de Fudo. Mas as garotas coram e insistem que estão apenas cumprindo seu dever, mas suas discussões provam o contrário. Warabi silencia eles e começa revelando um ringue de sumô. Fudo está animado ao ver o ringue de sumô, mas Rin puxa sua orelha, avisando-o que não é brincadeira. Mary diz que a melhor chance que eles têm é passar pelo primeiro desafio sem problemas. Fudo pergunta sobre os jogos que o Warabi jogou, e eles informam sobre um incidente passado onde o Warabi incendiou um aluno e o perseguiu com gasolina até que um prédio pegou fogo. Naquele momento, os mosqueteiros de Warabi jogam sobre eles cintos de sumô e dizem que os cintos podem ser usados sobre as roupas, mas o Fudo já está se despindo. De repente, Choka e Nono entram de repente, exigindo que os mosqueteiros mostrem respeito às 5 espadas. Eles lutam, mas Tsunemi rapidamente desarma Nono e a derruba. Kino segue com um golpe no estômago de Choka, dizendo para ela se concentrar. Vendo as meninas sobrecarregadas, Rin e Mary entram, param a luta e ajudam Nono e Choka a se levantarem. Elas prometem resolver as coisas mais tarde, mas por agora, precisam se preparar para a partida. Os mosqueteiros oferecem ajuda com os cintos, mas as meninas veem que Fudo já está equipado. Rin rapidamente o puxa de lado para que ele ajuste o dela, mas quando ele faz isso, ela sente a sensação formigante que sua mãe sentiu após uma noite com o carteiro. Depois que Rin termina, Mary fica assustada e pede pra Rin fazer o dela em vez disso. Mas Rin finge que esqueceu, forçando Mary a passar pela mesma experiência. A caminho do ringue, Rin tenta confortar Mary, mas Mary retruca, dizendo que o que realmente a chateou foi que Fudo passou mais tempo ajustando o cinto de Rin do que o dela. Quando a partida está prestes a começar, a equipe de filmagem entra ao vivo, transmitindo a luta para toda a escola, e as meninas entram em pânico, tentando esconder seus bolinhos de arroz. Quando Fudo entra no ringue e pergunta contra quem ele vai lutar, os mosqueteiros o repreendem por achar que podia simplesmente começar. Então, Kyobo cai no ringue como uma pedra, quase causando um ataque cardíaco em Fudo. Ele entra em pânico, perguntando-se por que tem que lutar contra um urso de verdade. E o Warabi explica que Kyobo é um dos seus mosqueteiros, enquanto o carinha com corte tigela era apenas um assistente de palco confuso. Mary e Rin protestam, dizendo que é totalmente ilegal obrigá-los a lutar contra alguém como Kyobo. O Warabi sorri e diz que se algum deles conseguir vencê-lo, ela os deixará livres e os declarará vencedores. Antes que possam discutir, Fudo joga sua jaqueta pra eles e diz que ele consegue. Ele se alonga, se posiciona, e o Warabi quebra sua garrafa de refrigerante para começar a partida. Fudo avança primeiro e realmente empurra Kyobo pra trás, mas então Kyobo levanta as garras pra fatiar Fudo ao meio. Fudo responde com sua bala mágica, mas Kyobo a desvia. Fudo muda de tática e quase quebra a coluna de Kyobo. A fera balança novamente, mas Fudo desvia e varre suas pernas. Todos gritam pra ele parar, pois ele pode ser esmagado, mas Fudo lembra que ele treinou com lutadores de sumô profissionais. Ele leva Kyobo pra a borda do ringue, o solta de repente e desvia do contra-ataque. Quando Kyobo tropeça, seu cinturão escorrega e Fudo explica que, de acordo com as regras do sumô, um lutador perde se seu cinturão cair durante a luta.
Envergonhado, Kyobo vira-se rapidamente para se esconder enquanto Fudo cumprimenta as garotas com um toque de punho, e o Warabi, atônita, cai da cerca. Os mosqueteiros dela correm para ver como ela está, mas o Warabi já está sacando sua espada. Ela ordena que eles se concentrem porque ela não vai deixar Fudo sobreviver à próxima rodada. Enquanto Kyobo se afasta envergonhado, Fudo olha para Masuko e se pergunta como alguém conseguiu colocar suas gorduras lá em cima. Mas então ele percebe que todos os outros desapareceram. Rin e Mary já têm um palpite sobre o que vem a seguir, especialmente quando as portas se fecham com força. Enquanto os subordinados de Warabi a ajudam a vestir uma roupa chamativa, ela parabeniza Fudo por completar o desafio e diz que ele receberá seu carimbo se conseguir chegar ao telhado. Enquanto a equipe da câmera se prepara para filmar Rin e Mary em seus cinturões de sumô, Saki e Migi param de se importar com tudo mais e focam apenas no espetáculo. Warabi então revela seu desafio mais brutal até agora. Fudo tem que lutar contra todos os 3 de seus mosqueteiros e 10 guerreiros endurecidos pela batalha que treinaram apenas para provar que caras não valem nada. A câmera volta para os bolos de arroz de Rin, expostos de forma constrangedora, e antes que o próximo caos comece, ela e Mary avisam Fudo que toda essa situação é claramente uma armadilha. Ele concorda, mas diz que não pode simplesmente abandonar Masuko, ainda preso naquela cruz, e diz a elas para ficarem de fora para se manterem seguras. Mas quando ele joga seu casaco fora, as garotas decidem que estão nessa com ele. Enquanto eles conversam sobre estratégia, Warabi os observa através de uma câmera escondida para se manter à frente. Mais tarde, Fudo ouve as meninas com dificuldade para vestir suas roupas, e, quando se vira para ajudar, ele acidentalmente vê suas curvas e quase perde a cabeça. Antes que ele possa escapar, Nono e Choka aparecem e lhe dão um tapa, depois pedem que ele passe uma mensagem para as meninas. Quando as portas se abrem para o próximo desafio, Mary e Rin descobrem o plano de Nono e Choka de enfrentar o exército feminista que as espera. Elas tentam repreender Fudo por deixá-las irem sozinhas, mas ele insiste que confiem nas garotas desta vez, e elas conseguem se defender até a chegada dos mosqueteiros. Enquanto as garotas combatem os inimigos, Fudo procura um atalho para o telhado. Todas as portas estão trancadas, mas ele sugere arrombar uma, assim como Satori arrebenta e salta da varanda para cumprimentá-lo. Ela diz alegremente que esperou muito tempo para ensiná-lo uma lição. Enquanto isso, o Warabi observa garotas mascaradas soltarem Masuko, e quando a porta explode, Fudo entra e pergunta se ela está pronta para a rodada final. O Warabi vê Rin e Mary e questiona se Fudo realmente vale o orgulho delas como espadas supremas. Elas insistem que é trabalho delas supervisioná-lo, mas o Warabi então aponta todas as situações estranhas em que continuam se metendo com ele. Fudo responde dizendo que assim que vencer, o Warabi terá que usar um cinto de sumô e será transmitido para toda a escola. Ela puxa sua espada e traz Kyobo novamente. Mary ouve os mosqueteiros se aproximando e vai detê-los enquanto Rin critica o Warabi por sempre se esconder atrás do Kyobo. Fudo diz a Rin para se afastar e se prepara para desviar do primeiro golpe de Kyobo, mas acaba recebendo um soco brutal no rosto. Tonto do soco, Fudo exige saber quando Kyobo ganhou mãos tão mortais. Rin diz que ele uma vez lutou com o lendário Jake Paul e instiga Fudo a continuar lutando. Com Kyobo ocupado, Rin avança em Warabi, mas o Warabi desvia com facilidade, acerta o primeiro golpe e zomba de Rin por deixar o cérebro em casa. Rin tira a arma de Warabi de seu próprio ombro e a acusa de não ter honra, mas Warabi a lembra que lutar de forma justa nunca fez parte do acordo. Rin então tenta uma de suas técnicas avançadas, mas Warabi a bloqueia e derruba a espada de Rin, mirando na sua garganta. Rin desvia por pouco, mas leva um golpe de karatê no rosto. Ela tenta outro movimento, mas o Warabi bloqueia também e a chuta de lado. As duas se enfrentam novamente em uma batalha de força feroz, e o Warabi quase derruba a perna de Rin, mas Rin vira o jogo e a chuta para longe, avisando o Warabi para não subestimá-la novamente. Enquanto isso, Mary desarma Kinu, e Fudo desvia de um golpe de Kyobo antes de disparar outra bala mágica. Mas o braço dele começa a ficar dormente de tanto uso, então ele recua e acaba encurralado. Mary diz a Kinu para desistir, mas ela se lança em direção às suas armas. Neko salta e atira parafusos de metal, fazendo Mary sangrar. O Warabi se prepara para um golpe final, mas Rin jura que vai impedi-la, e o Warabi diz para ela parar de fingir. Perseguir Fudo o dia todo como uma fã é parte de suas obrigações. Rin congela, abalada pelo insulto, mas Fudo a chama e a Mary, agradecendo-lhes por estarem ao seu lado. Ele nota que Kyobo finalmente está mostrando sinais de cansaço de todas as balas mágicas, e quando Kyobo avança mais uma vez, Fudo o engana fingindo disparar outro tiro. Kyobo abaixa a guarda e Fudo acerta um soco limpo no rosto, nocauteando-o. Enquanto isso, Mary passa correndo pelos mosqueteiros com um ataque final, derrubando-os enquanto corre. Então Rin volta pra luta e pega o Warabi de surpresa, derrubando-a com uma técnica poderosa. Nono e Choka chegam bem a tempo de ver que o desafio já acabou. Fudo pede que eles ajudem a colocar o Warabi no cinto de sumô, mas lembrando como ele uma vez os fez perder o controle, eles assumem que ele está tentando algo estranho novamente, e o perseguem pelo telhado em busca de vingança. No dia seguinte, Rin finalmente consegue uma nova máscara para cobrir o rosto, mas depois de pensar no elogio de Fudo, ela aguarda. Logo em seguida, Nono entra para admirar Rin, como de costume. Rin pergunta como ela está sem a máscara, e Nono diz que ela parece ainda melhor do que nunca. Enquanto isso, Mary está testando uma nova fragrância e pergunta a Choka o que ela acha, começando mais uma rodada de elogios intermináveis. Mais tarde, as duas chegam à escola e imediatamente notam algo irritante. Quase todas as garotas no campus de repente querem se aproximar de Fudo por causa de sua vitória sobre Kyobo. À medida que as fãs ao seu redor ficam mais barulhentas, Fudo mal percebe, pois está muito cansado para se importar e só quer cochilar na aula. Rin acorda com um rápido empurrão do pé, enquanto Mary afasta um grupo de garotas obcecadas tentando flertar com ele. No fim do dia, as duas meninas já estão exaustas, pois lidar com os novos fãs é cansativo. Enquanto reclamam, Fudo passa por elas e elas assumem que ele está indo encontrar uma das meninas que estão babando por ele. Mas ele lembra que ainda é apenas hora do almoço. Eles acabam comendo com ele e ele fica assustado com a energia estranha delas, mas elas explicam que é a única coisa mantendo as fãs dele de cercá-lo novamente. Quando ele percebe que alguém está observando ele, eles o distraem com seu ciúme. Ele diz para pararem de ser dramáticos e isso sai pela culatra, fazendo ele aprender uma lição dura sobre o que não dizer para meninas quando estão naqueles dias.
Depois da aula, Fudo sai e Mary e Rin se perguntam por que ele não disse nada sobre a aparência nova delas. Ao saírem, o Arabi emerge do esconderijo com Kyobo e está convencida de que a popularidade de Fudo com as garotas deve ser algum tipo de magia negra e diz que precisam investigar isso. Naquela noite no jantar, Mary e Rin não paravam de falar sobre Fudo, o que deixou Nono e Choka preocupados. Mary sugere a ideia de punir Fudo novamente para tirá-lo dessa situação, e Rin diz não a princípio, mas depois de pensar, concorda que talvez seja a única maneira de lidar com seu charme incontrolável. Mais tarde, Fudo treme do nada, mas diz a Misuko que está bem. No entanto, Misuko está mais focado em uma figura misteriosa, observando das sombras. Naquela noite, Fudo cai na cama, murmurando sobre como se sente estranhamente cansado antes de desmaiar. Na manhã seguinte, ele surpreende a todos acordando na hora certa. Ele diz que é graças a uma boa noite de descanso e casualmente diz a Rin que o uniforme escolar dela está bonito. Ele elogia o perfume de sempre da Mary também antes de sair. Eles o param para a inspeção de rotina e decidem adiar seus planos de punição. Mary verifica sua bolsa enquanto Rin o revista, e então de repente encontra uma foto no bolso dele e surta. Mary dá uma olhada e também perde a calma, e eles exigem uma explicação. Fudo vê a foto de Satori nele, como se ela fosse Kim Kardashian e ele Ray J, e fica pálido. Ele insiste que não faz ideia de como essa foto existe, mas eles não acreditam. Ele foge correndo até esbarrar em Kyobo. Enquanto ele tenta explicar, Kyobo solta um rosnado profundo. Quando Mary e Rin chegam, eles só veem o Arabi e Kyobo, então continuam procurando Fudo. Depois que eles saem, Fudo agradece a Kyobo, apenas para receber uma lambida babada no rosto. O Arabi diz a ele que Kyobo é na verdade fêmea, e então pergunta por que as garotas estão tentando matá-lo. Fudo desabafa sobre como tudo ficou louco, e o Arabi ri, mas ele está genuinamente preocupado sobre o porquê de Satori ir tão longe. O Arabi supõe que é uma armação para arruinar o que ele está fazendo com Rin e Mary. É então que ele se lembra de que seu Slim Jim nem estava acordado na foto e que havia um feixe de luz cobrindo-o. Ele acredita que a foto original deve provar que é falsa, e o Arabi rapidamente deduz que ele está planejando entrar furtivamente no dormitório das garotas para recuperá-la. Ela o avisa que todas as armadilhas foram melhoradas após a última invasão dele, mas ele ignora. Porém, mais tarde naquela noite, ele acaba amarrado em uma sala de tortura, sendo espancado por Mary e Rin durante um interrogatório agressivo. Depois de várias rodadas de giro e espancamento, Mary para quando nota cicatrizes antigas no corpo dele. Ela ordena a Nono e Choka que o desamarrem. Enquanto ela e Rin saem, elas se perguntam em silêncio de onde vieram aquelas cicatrizes, enquanto Fudo tenta recuperar o fôlego. O Arabi o encontra, entrega-lhes um pedaço de pão e o chama de maníaco por realmente ter seguido com o plano. Horas atrás, ele havia explicado que iria se entregar apenas para ter acesso mais fácil aos dormitórios. Ela decidiu ajudá-lo, em parte para entender por que Satori estava armando para ele. Enquanto o ajuda a se levantar, ela pergunta por que ele está indo tão longe. Ele se lembra de ter visto lágrimas nos olhos de Rin, mas diz que ela não precisa ajudar se for demais. Nesse momento, Kyobo o derruba com um grande empurrão molhado e o Arabi sorri e diz que ambos vão ver isso até o fim. Logo, eles chegam ao quarto de Satori. Fudo começa a mexer na escova de dentes dela. Então o Arabi quase a enfia na garganta dele por estar distraído. Depois de procurar no quarto sem sucesso, ela deduz que Satori deve estar mantendo a foto com ela. E isso significa uma coisa: eles terão que emboscá-la no banho. Ele concorda com o plano, mas ela o avisa que Satori é perigosamente desequilibrado. Eles começam a se mover, mas Fudo aciona uma armadilha e quase é decapitado. O Arabi o repreende sobre as novas medidas de segurança. E como se isso não bastasse, eles ouvem passos. Ele se esconde atrás de Kyobo pouco antes de Midi e Saki passarem. Mas então Fudo percebe que suas mãos estão apertando os melões fofos de Kyobo, e Kyobo atinge o ápice do prazer desmoronando. O Arabi rapidamente o cobre com seu próprio corpo para distrair as garotas, até que um filhote de urso que passa chama sua atenção. Uma vez que escapam, o Arabi quase corta sua cabeça, mas se contém. Mais tarde, no vestiário, eles ainda não conseguiam encontrar a foto, mas então o Arabi percebe que a espada de Satori está faltando. Nesse momento, uma garota mascarada, a segunda em comando de Satori, entra na sala. Antes que Fudo possa perguntar o que ela pretende fazer com um bastão de bambu, ela dispara um dardo, mas o Arabi o bloqueia com a mão. Enquanto tenta elaborar um plano, Satori sai do banho, parecendo atraente, e diz que estava esperando por ele. Depois de cobrir seus planos para ajudá-lo a se concentrar, Fudo tenta descobrir o que Satori realmente quer, e é quando ele percebe a pequena bolsa em volta de seu pescoço. À medida que as memórias da outra noite voltam à tona, ela ataca novamente, mas desta vez, ele pega facilmente e a acusa de ser a perseguidora. Ele suspeita que ela drogou sua comida chantageando Masuko, mas Satori revela que Masuko tem ajudado desde o começo. Foi quando Fudo percebeu que tudo começou quando eles o tiraram da cruz da vergonha. Enquanto ela o observava o dia todo, Masuko ajudou a levá-la para o quarto dele e saiu silenciosamente. Então, Satori tirou a roupa para as fotos. Em algum momento, Fudo começou a acordar, mas ela lhe deu outra dose, desta vez através de um beijo, fazendo-o desmaiar novamente. Ela diz a ele que a foto original está na bolsa do pescoço, e enquanto Fudo tenta descobrir como pegá-la, Mari reclama com Choka sobre todos os sinais de alerta que ela perdeu sobre a degeneração de Fudo. Choka concorda com cada palavra, e quando Mari menciona como ele rejeitou seu corpo, ela começa a chorar. Para enterrar o sentimento, ela se obriga a continuar bebendo, e insiste que o suco de uva é mais forte do que qualquer álcool. No quarto de Rin, uma cena semelhante está acontecendo. Nono tenta ajudá-la a se sentir melhor, dizendo que odeia Fudo desde que ele roubou seu primeiro beijo. Rin decide que já teve o suficiente do drama e encerra a conversa. Enquanto isso, Masuko retorna ao seu quarto, cheio de culpa por sua traição, e vê a permissão de Fudo caída no chão. De volta ao banho, Fudo pergunta a Satori por que ela decidiu montá-lo aleatoriamente no meio da noite, e ela diz que é porque ele a irrita completamente. Enquanto conversam, Rin está se preparando para dormir, ainda pensando em Fudo. Ela tenta bloquear isso da mente, e Nono se pergunta em silêncio se deveria se preocupar. No banho, Fudo coloca suas luvas, pronto para lutar. Satori o convida a se juntar a ela, mas ele pergunta se ela poderia pelo menos se vestir.
Ela insiste que seu corpo é essencial para seu plano e aperta sua própria bochecha, ativando os poderes dele e deixando-o lutando para manter o controle. O Arabi o chuta na banheira, avisando-o para ficar alerta. Ela então se volta para enfrentar o psicopata mascarado e imediatamente começa a sentir os efeitos dos dardos venenosos de Satori. O Arabi se espeta na perna para combater a tontura e se prepara para a batalha. Fudo, enquanto isso, está se ajustando ao fanservice da Satori e diz que é melhor do que assistir caras no banho. Ela diz que tem uma pergunta, mas de repente lança um ataque surpresa que o manda voando pela parede de vidro. E então ela pergunta se ele tem um método de tortura preferido. Ele bloqueia a facada dela com sua luva, mas ela rapidamente troca para um corte. Embora ele se esquive, ela ainda consegue cortar seu rosto. Quando ele tenta pegar a bolsa de fotos, ela o desvia com sua espada. Ela tenta esfaquear o estômago dele, e embora ele escape novamente, ele acaba com um corte profundo nas costas. Percebendo que ela é completamente imprevisível e ainda assim incrivelmente distraída, ele a chama de monstro por ter ido tão longe. Ele bloqueia seu próximo ataque e vê uma abertura, mas é uma armadilha, e ele desvia a tempo. Depois de mais um corte no rosto, ele afirma que finalmente leu seus movimentos e identifica a técnica que ela está usando. Ela responde que é apenas uma das 10 técnicas especiais, então mira na perna dele. Ele desvia, mas ela acerta-o com um joelho nas costelas e segue com um novo golpe cortante. Enquanto Fudo tenta recuperar o fôlego, o Arabi, por outro lado, luta para se manter acordada, mas o ajudante de Satori quebra a mão dela com o bastão de bambu, e a nova dose de veneno nublou sua visão novamente. O Arabi se corta uma segunda vez e muda de tática para continuar na luta. Fudo não consegue desviar de mais um golpe nas costas e percebe que Satori está combinando várias técnicas de elite em uma forma híbrida, e ela o elogia por entender isso. Então o comportamento dela muda, e ela pergunta se ele sabe jogar cadeia de palavras. O Arabi, agora chegando ao seu limite, decide dar tudo de si, mas seus ataques são fracos e apressados. Ela perde a pegada em sua espada e se deixa aberta para o atacante mascarado. De volta com Fudo, Satori se aproxima até que sua espada está quase em seu pescoço. Ele agarra, mas ela libera outra técnica única para mudar sua direção e corta seu braço. Ela explica como seus ataques são imprevisíveis porque mistura estilos aleatoriamente. Enquanto Fudo luta para bloquear, seus movimentos ficam desleixados, e é aí que ele se lembra de como seu corpo afetou as outras meninas. Testando uma teoria, ele a atrai para o banheiro e deixa cair a toalha para revelar o Slim Jim pronto para a batalha. Satori congela, então ameaça cortá-lo, mas ele desvia facilmente dos golpes dela. Ele explica que nenhuma garota conseguiu pensar direito depois de ver o que ele tem. Enquanto isso, o Arabi, agora totalmente recuperada, pega a vara de bambu e usa um golpe de judô para derrubar a garota mascarada. Ela desvia dos dardos e declara que o veneno finalmente perdeu o efeito. Naquela época, Tsukuyo se dirige ao banho, mas a cuidadora do dormitório a avisa que Satori está usando. Tsukuyo, confiando em seus sentidos aguçados, decide investigar mesmo assim. O Arabi, tendo esmurrado a garota mascarada, estende a mão para tirar a máscara e encontra algo completamente inesperado. Ao mesmo tempo, Fudo derrota Satori, mas antes que ele possa respirar, ela segura a bolsa de fotos sobre a água, ameaçando destruí-la. Quando ela o desafia a detê-la, ele tira a luva e a esbofeteia para dentro da banheira. Ela fica chocada e pergunta se ele está tão preocupado em ser expulso, mas Fudo diz que já aceitou esse risco. Então ela pergunta por que ele a bateu tão forte, e ele diz que é porque ela fez Rin chorar, o que é algo que ele não pode deixar passar. Enquanto ela afunda na água, Satori murmura que acha as emoções humanas fascinantes. Fudo estende a mão e diz para ela parar de fingir que não é uma delas. Por um momento o ato desaparece e ela esconde o rosto na água, com vergonha de mostrá-lo. Depois, Fudo sonha que Satori está fazendo coisas muito profanas com a boca, apenas para abrir os olhos e encontrá-la em pé sobre ele enquanto Kyobo lambe seu rosto. Ela casualmente lhe diz que eles estão na enfermaria, e é quando ele percebe que ainda está exposto e rapidamente se cobre. Satori aponta para onde suas roupas estão e diz que o Arabi está descansando na cama ao lado. Confuso, ele pergunta como acabou aqui. Mais cedo, de volta ao banho, quando Fudo estendeu a mão, Satori estava prestes a pegá-la, até que ouviu passos se aproximando. Sem hesitar, ela o puxou e enfiou seu rosto entre seus seios, dizendo-lhe para ficar quieto. Os mosqueteiros haviam entrado no vestiário. Enquanto dois verificaram o Arabi, Tsunemi foi desmascarar seu misterioso atacante, mas a garota mascarada ainda tinha luta suficiente para bloqueá-la. Tsunemi a nocauteou assim que Tsukuyo chegou com Iva. A princípio, Tsukuyo pensou que eles eram a causa de todo o caos, mas depois de inspecionar o Arabi e perceber que ela havia sido envenenada, disse-lhes para buscar ajuda. Tsunemi ordenou que os mosqueteiros levassem o Arabi e a garota mascarada para a enfermaria. Assim que eles se foram, Tsukuyo entrou no banho e exigiu que Satori parasse de esconder Fudo. Satori fingiu, agindo como se mal o conhecesse, e Tsukuyo não insistiu mais, não querendo se molhar por causa de algum esquisito se escondendo em alguém melões. Antes de sair, ela disse a Satori para encontrá-la na fonte para conversar, explicando que não queria discutir nada na frente de Fudo. Depois que Tsukuyo saiu, Fudo finalmente ofegou por ar e reclamou que Satori quase o afogou com seus melões, mas ela disse para ele ser grato, pois Tsukuyo o teria fatiado se o encontrasse. Ele tentou se afastar, mas desabou devido aos danos que sofreu. Seu corpo, completamente destruído pela luta, fez com que seu cérebro desligasse. Em outro lugar, Rin está se revirando na cama, tentando contar carneirinhos para adormecer, mas tudo em que ela consegue pensar é no rosto de Fudo. Ela desiste e vai sorrateiramente pelo corredor em direção à sala de castigo para encontrar Fudo. Mas lá ela encontra Mary, que quase pula de susto. As duas fingem desajeitadamente que estavam indo para a cafeteria. Para sustentar a mentira, elas se sentam e tomam chá juntas, forçando uma conversa fiada enquanto esperam que a outra admita a verdade. Choka e Nono eventualmente entram, quase revelando sua cobertura, mas então se sentam também. Quando Choka sugere que todos voltem para a cama, Rin e Mary afirmam ainda estar com sede e desafiam uma a outra para uma competição de bebida de chá. Minutos depois, estão cheias até a borda e exaustas com a competição falsa. É quando Satori entra e revela casualmente onde Fudo está. Eles ficam chocados, pois ela não deveria saber, e quando eles exigem uma explicação, ela diz calmamente que Fudo ali a atacou.
Satori então diz a eles que fez parecer que ela e Orabi libertaram Fudou, e tiveram um duelo sobre quem fica com ele. Enquanto Fudou veste sua camisa, ela lembra que ainda tem um tímpano rompido. Ele se desculpa, mas ela ignora e diz pra ele se preparar para a chegada de Rin e Mary antes de desejar-lhe sorte. Momentos depois, Rin entra de forma ameaçadora, e Fudou se prepara para o pior, mas em vez disso, ela se inclina e pede desculpas após saber a verdade. Antes que ele possa responder, ela levanta o olhar e vê o talismã dourado dele ainda à mostra. Ela quase perde a compostura, mas respira fundo e se acalma. Enquanto isso, do lado de fora do dormitório, Satori ouve algo e encontra Masuko usando uma máscara que claramente não foi feita para alguém do seu tamanho. De volta à enfermaria, Rin termina seu pedido de desculpas e diz a Fudou que ele pode fazer o que quiser. Ele diz pra ela fechar os olhos e ela se prepara para um beijo. Mas em vez disso, ele tira a máscara dela e diz pra ela manter as mãos atrás das costas. Ela está claramente magoada, dizendo que preferia mostrar o corpo a ele do que ter ele olhando para o rosto dela. E sentindo-se curioso, Fudou pergunta por que ela usa a máscara. Rin se abre e diz que sua mãe começou a chamá-la de Chopped depois que seu pai saiu com outra mulher. Como Rin se parecia com seu pai, sua mãe a obrigou a usar uma máscara e descontou sua frustração nela. E a máscara se tornou seu escudo. Enquanto fala, o Arabi, escondida atrás de uma cortina, tenta desesperadamente não fazer xixi, não querendo interromper o momento. Rin fala a Fudou que o elogio que ele fez a ela outro dia tornou um pouco mais fácil estar sem a máscara. Ele a devolve e diz para mantê-la até o dia em que ela não precisar mais dela, e então destruí-la ela mesma. Fudou se vira e compartilha silenciosamente seu passado. Ele diz a ela que foi abandonado ao nascer, depois criado por um velho louco que o abusava, mas chamava isso de treinamento. Enquanto ele compartilha a dor pela qual passou, o Arabi não consegue parar de pensar em se aliviar, e Kyobo, percebendo sua emergência, lhe entrega um balde. Satori, ouvindo por perto, começa a chorar. Fudou tenta animá-la, mas então Mary entra para se desculpar. Em vez de apenas pedir desculpas, ela se apresenta a ele e diz para ele fazer o que quiser. Finalmente, ele recusa, e ela pergunta se é porque ele já fez isso com Rin. Ao amanhecer, Fudou tropeça de volta para o dormitório e desaba na sua cama. Masuko tenta conversar, perguntando se Fudou o odeia por tê-lo drogado. Mas Fudou diz que não, dizendo que entende que Masuko só fez isso para proteger os outros caras, e ainda o considera um amigo. Masuko lhe diz para verificar debaixo do travesseiro. Fudou verifica e encontra sua permissão agora carimbada com o selo de Satori. Naquele momento, ele esquece todo o caos que enfrentou e apenas sorri. Dias depois, Fudou tem um pesadelo onde Omou quase o acabou, e ele nunca se sentiu tão impotente. Quando ele acorda, alcança o despertador, se perguntando por que sonhou com isso. Enquanto isso, uma das garotas mais novas que normalmente trazem comida para Omou vai ao quarto dela apenas para encontrá-lo completamente vazio. Logo depois, dois caras suspeitos que adoram cachorro quente entram no chuveiro para se refrescar. Mas enquanto estão se enxaguando, um deles ouve algo estranho. Eles tentam ignorar até verem algo aterrorizante do lado de fora da janela e gritarem de medo. De volta ao dormitório, Fudou casualmente ignora o pânico deles, dizendo que o monstro provavelmente está mais aterrorizado com a aparência deles. Os Soy Boys ignoram o insulto e imploram para que ele leve a sério. Masuko também o alerta que isso pode ser um problema real, mas Fudou os dispensa e tenta voltar a dormir. É quando Rin aparece e começa a gritar para ele se levantar. Antes de sair, Masuko entrega a autorização e pergunta por que ele está agindo de maneira tão estranha. Os garotos femininos ficam surpresos quando veem quantos carimbos ele já tem. E, assim que Fudou vai embora, Masuko explica. Explica que conseguir o último não será tão simples quanto usar seu charme, já que ele tem que lidar com Tsukuyo. Em outro lugar, Tsukuyo informa a diretora, Yukino, que Amu está desaparecida e que seus hábitos alimentares têm sido estranhos ultimamente. Eles rapidamente entram em contato com a equipe e cancelam as aulas do dia. No telhado, Satori está pulando ao redor, admirando uma foto que tirou com Fiudo, até que uma garota misteriosa de repente começa a falar com ela. Do lado de fora do dormitório dos meninos, Fiudo pergunta a Rin por que Mari não está com ela. Rin explica que as coisas ficaram agitadas no dormitório das meninas. Ao mesmo tempo, o Arabi está em uma busca frenética por Duomo, o ursinho de Kyobo, com a ajuda dos três mosqueteiros. Sem sorte nos dormitórios, o Arabi diz a eles que se Satori o encontrar primeiro, ela o sufocará de amor. Enquanto isso, enquanto Fiudo e Rin vão para a escola, eles encontram Mari. Ela está em uma busca desesperada pela peruca perdida de Chuka e implora por ajuda, informando que Chuka se recusa a sair do quarto sem ela. De volta ao telhado, Satori debate se deve ou não se envolver no caos, enquanto a mesma garota misteriosa continua conversando com ela. Enquanto procurava pela peruca, Mari ouve o Arabi conversando com os mosqueteiros sobre Duomo e interpreta completamente errado a situação. Ela se convence de que eles pegaram a peruca de Chuka para que o Arabi pudesse reivindicá-la como sua. Quando Fiudo e Rin a encontram, ela ainda está em modo de colapso total, tentando entender tudo. O Arabi aparece para perguntar se eles viram Fiudo, e Mari perde a cabeça, acusando-a de roubar o que é dela. Tentando resolver a confusão, Fiudo explica que todos estão na verdade procurando por coisas diferentes, mas o grupo rapidamente entra em uma discussão sobre qual problema é mais importante. Enquanto Fiudo tenta acalmar todos, ele de repente se lembra dos fanboys de antes e junta as peças. De volta ao banho, os fanboys estão tomando banho novamente quando avistam o monstro mais uma vez e entram em pânico total. Eles jogam tudo ao alcance e um deles consegue agarrar a criatura e arremessá-la. Ela cai na frente de Fiudo, Rin e Mari, que percebem que é apenas Duomo usando a peruca de Chuka e o levam de volta. Nesse momento, Nono sai como uma garota baixa, revelando-se Chuka sem sua peruca. Ela imediatamente pede de volta, mas Duomo a destruiu além de qualquer reparo. Rin diz pra ela esquecer a peruca para que possamos ir pra aula, apenas para ser lembrada por Nono que as aulas foram canceladas hoje. Mari então conta a ele sobre o desaparecimento de Amu, e Fiudo se pergunta se é o mesmo Amu que uma vez o espancou. Logo eles se reúnem com Arabi para voltar ao Duomo, e ela fica aliviada por Satori não tê-lo encontrado, mas não consegue se livrar de uma estranha sensação no estômago. Tsunami menciona algo suspeito sobre a garota mascarada que eles enfrentaram antes, que se parece estranhamente com a garota agora conversando com Satori, e resulta que elas são irmãs. Quando Misode, a garota misteriosa, começa a expressar preocupações, Satori dá um tapa nela e diz que suas reclamações fazem seus ouvidos sangrarem.
De repente, Amu aparece e diz a Satori que ela cruzou uma linha. Amu levanta uma cópia da foto, rasga-a e chama Satori de lunática que precisa ser punida. Mas Satori apenas dá de ombros. No chão, o Arabi vê Amu de pé com Satori no telhado e o Arabi rapidamente monta em Kyobo e grita para elas se afastarem da área. Lá em cima, Satori casualmente diz a Amu que tem coisas a fazer e tenta sair, mas Amu saca sua espada e libera uma técnica poderosa. De alguma forma, Satori ainda consegue acertar um golpe, mas Amu ignora, revida com um contra-ataque mortal usando seus dedos afiados e declara que vai acabar com essa loucura. Assim que ela está prestes a atacar novamente, Misogi dispara um dardo, mas Amu o pega com os dedos. Misogi tenta falar, mas Satori avança. O Arabi, ainda correndo para o telhado, espera conseguir alcançá-los a tempo. No telhado, Misogi se desabou. Amu se prepara para acabar com Satori de uma vez por todas, mas Misogi se lança no ataque. Quando Amu prova o sangue dela, ela percebe a verdade de que Misogi é realmente sua irmã. Por muito tempo, Satori sempre teve um complexo de superioridade, até mesmo em relação à sua própria irmã. Mas tudo isso mudou quando Misogi alcançou seu nível, a derrubou e trocou de identidade com ela, com Misogi reivindicando a identidade de sua irmã. Mas mesmo enquanto jazia ferida, a verdadeira Satori diz a Misogi que ainda a ama, e as palavras fazem Misogi chorar enquanto sua humanidade há muito perdida retorna. Ela grita de angústia ao ver sua irmã ferida, apenas para Amu dar o golpe final para silenciá-la. O Arabi chega segundos tarde demais com Kyobo. Ela desafia Amu para um duelo, e Kyobo se junta, pronto para lutar. Ambos atacam juntos, mas Amu desferra contra-ataques brutais, sem sofrer muitos danos. Enquanto ela zomba de Warabi por sequer tentar detê-la, Fudo caminha com Misuko por perto e avista Tsukuyu. Fudo vê a oportunidade de conseguir o carimbo dela, mas Misuko entra em pânico e o avisa que Tsukuyu é a mais perigosa das 5 espadas supremas. Fudo o ignora e vai tentar conquistá-la, mas assim que se aproxima, Tsukuyu balança a lâmina tão rápido que corta o ar e Fudo congela no lugar. Tsukuyu guarda sua espada, mas Fudo ainda está abalado. Ele tropeça em uma pedra e cai de costas, e ela o avisa que se não tivesse se segurado, ele já estaria jogando basquete com Kobe Bryant. Ela explica calmamente que foi encarregada de cuidar dele, e que ele já usou suas chances, pois são permitidos 2 erros, mas agora ele já está no 3º. Ela os lista. Primeiro, entrar sorrateiramente no dormitório das meninas para brincar com Rin. Segundo, invadir o banho das meninas. E terceiro, fazer ela esperar do lado de fora da enfermaria até ficar doente. Fudo está irritado e pergunta por que alguém tão baixa como ela está no comando dele. Tsukuyu não responde com palavras, mas fatia uma borboleta ao meio com sua espada para mostrar seu ponto. Fudo a repreende por machucar uma borboleta inofensiva, mas ela diz que honestamente não consegue dizer se era uma borboleta ou uma mariposa. É aí que ele percebe que ela é cega e não pode ver nada, mas tem uma audição incrivelmente aguçada. Ele finalmente começa a entender o quão boas são as habilidades de espada dela. E Tsukuyu acrescenta que ambos são treinados no mesmo estilo de espada, mas ao contrário dela, Fudo nunca teve um professor de verdade para mostrar o caminho. Enquanto isso, de volta no telhado, Kyobo está dando socos como se estivesse tentando derrotar o Mike Tyson em seu auge. Mas Amo faz alguns sinais com as mãos como se fosse uma ninja, e com um único golpe derruba Kyobo. Logo depois, os 3 mosqueteiros aparecem para ajudar o Arabi a lutar contra Amu. O Arabi diz para eles correrem, mas eles recusam, e Amu supera como se não fosse nada. Enquanto o caos se desenrola, Fudo escuta a batalha de onde ele está, e Tsukuyu casualmente o informa que Amu está no telhado, jogando os mosqueteiros como se nada fosse e mostrando sua dominância. Ela tenta continuar conversando com Fudo, pregando sobre como ela acredita que Demon Slayer é um anime lixo sem a animação divina, mas de repente percebe que ele já saiu correndo, e isso a irrita. No telhado, o Arabi implora a Amu para poupar seus mosqueteiros, e Amu responde cortando o Arabi nos olhos, deixando-a sangrando e chorando. Seu grito é tão alto que a escola inteira ouve, e o resto dos 5 espadas imediatamente corre para o telhado. Fudo chega primeiro, e no momento em que vê os corpos machucados, traz de volta memórias dolorosas do trauma que Amu uma vez lhe causou. Ele corre até o Arabi, seus olhos ensanguentados, e grita por ajuda, e o diretor aparece atrás dele. Nesse momento, Amu está cara a cara com Tsukuyu. Elas começam a trocar farpas, mas antes que algo sério aconteça, as outras 5 espadas chegam. Elas exigem uma explicação para os gritos, e Amu casualmente as convida a se aproximarem para mostrar exatamente o que causou isso. De volta com Fudo, ele está em pânico com a lesão de Warabi, e o diretor diz a ele que, embora Warabi esteja machucada, seus olhos podem ser tratados com cirurgia. Mas mais importante, ela diz que é hora de ele lidar com Amu, e quando Fudo olha, seu coração despenca ao ver seus amigos enfrentando Amu. Rin e Mary avançam, mas Amu bloqueia ambas com suas pernas, que também são armas. Elas ficam surpresas, e Amu as elogia por realmente trabalharem juntas, ao contrário da última vez, e dá crédito a Fudo por trazer essa mudança. Ela então revela que treinou em karatê especial, o que ajudou a transformar seu corpo em uma arma humana, dando-lhe o título de A Espadachim Sem Espada. Ela se aproxima das irmãs de Rin e Mary. Rin e Mary gritam para que elas corram, mas as irmãs se recusam a recuar por lealdade. É então que Tsukuyu intervém, impedindo Amu de se aproximar mais. Antes de fazer qualquer coisa, Tsukuyu se vira para Nono e faz uma pergunta estranha, se eles são amigos. Nono é pego de surpresa, mas pensa por um momento e diz que eles são de fato amigos. Com isso, Tsukuyu canaliza sua armadura de enredo interior e o poder da amizade e diz que protegerá seus amigos não importa o que aconteça. Amu sorri, ansiosa para desafiar suas lâminas em forma de espada contra a espada de Tsukuyu, mas Tsukuyu não está preocupada. Com apenas um olhar, ela vê através do estilo de Amu e a chama, dizendo que toda a técnica de Amu é baseada em contra-ataques. Tsukuyu então aponta que sua espada é mais rápida que as mãos de Amu. Amu começa a se sentir desconfortável enquanto Tsukuyu emana uma aura calma e gelada. Em um movimento explosivo, Tsukuyu corta Amu 3 vezes em apenas 3 segundos, e Amu sangra enquanto todos que assistem ficam atônitos. Mas Tsukuyu não está ilesa, pois também está sangrando pelo contra-ataque de Amu e sua espada está quebrada. Amu pega a ponta da lâmina e ri, zombando de Tsukuyu por lutar com uma espada de brinquedo. Ela vê uma abertura e se prepara para terminar o trabalho.
Mesmo com a arma quebrada, Tsukuyo assume uma posição, preparada para mais um golpe. Mas antes que ela possa se mover, Fudo corre e a puxa de volta, entrando para tomar o lugar dela. Vendo Fudo, Amu grita seu nome, furiosa por ele ter parado ela. Mas Fudo está pronto para enfrentar Amu por si mesmo. Let's go! Enquanto seu grito furioso ecoa por toda a academia, Fudo entra correndo com um soco feroz, esperando silenciá-la de uma vez por todas. Uma memória volta à sua mente, quando ainda estavam na escola antiga. No seu primeiro dia, Fudo interveio para proteger um aluno fraco dos valentões, e quando ele olhou para cima, percebeu que Amu o observava de dentro do prédio. Depois ele a encontrou pela primeira vez, e no início ele pensou que ela era apenas uma moleca durona, então ele perguntou brincando se ela queria um beijo. Ela o desafiou a experimentar, e ele comentou que o chapéu dela estava torto, então se aproximou como se realmente fosse beijá-la, mas se conteve, decidindo não ir longe demais com uma estranha. Estranhamente, ela o achou interessante e lhe ofereceu amizade, que Fudo aceitou, sentindo que ela não era como ninguém mais naquela escola. Mais tarde naquele mesmo dia, Fudo se encontrou novamente com o colega fraco que ele havia ajudado antes, e ele se ofereceu para mostrar a Fudo a escola. Mas então, Amu apareceu com o mesmo plano. Quando Fudo disse que se encontraria com ela mais tarde e começou a se afastar com o outro aluno, ela nocauteou o cara sem hesitar e avisou Fudo para nunca mais andar com fracos novamente. De volta ao presente, Fudo deixa toda aquela raiva acumulada explodir em um soco brutal. Ele acerta um golpe limpo, mas ao mesmo tempo, Amu o apunhala no estômago e o derruba para trás. As meninas ofegam achando que ele está acabado, mas Fudo se levanta novamente e revela um livro que ele havia guardado dentro de sua jaqueta, um que ele preparou especificamente para bloquear o ataque dela. Ele explica que após a última luta deles, ele aprendeu a ser mais cuidadoso. Antes que eles possam brigar novamente, Tsukuyo interrompe, perguntando por que ele a afastou da batalha e se era para protegê-la para que pudessem ser amigos. Fudo diz diretamente que não, e que ele está ocupado demais para amizades e só afastou Tsukuyo porque ela estava no caminho. Amu entra no momento para dizer como é irônico que ele tenha feito conexões com quase todas as garotas fortes do campus, mas aqui está ela, alguém que já foi sua amiga, sozinha. Fudo olha ao redor para o caos que ela causou e diz claramente que nunca a odiou mais do que agora. O coração dela se parte com essas palavras, e lá no fundo, silenciosamente, ela promete mandá-lo para o além, porque se ela não pode tê-lo, então ninguém terá. Fudo se recompõe e coloca as luvas, procurando uma estratégia. Rin quer encorajá-lo, mas o nervosismo a domina, e ela permanece em silêncio. Então, ela e Mari percebem as cicatrizes que Amu tem dos ataques anteriores de Tsukuyo e percebem que talvez ela não seja imparável. Rin finalmente fala, dizendo a Fudo para dar tudo de si. Ele assume uma postura de batalha, enquanto Amu, cansada de esperar, avança direto para ele. Ela se prepara para um contra-ataque, mas Fudo desvia e tenta usar a bala mágica. Ela passa por ele, forçando-o a recuar e ficar alerta. Ele tenta outro disparo, mas ela ativa um movimento mortal, quase cortando sua barriga. Enquanto ela se prepara para o próximo ataque, Fudo tenta um golpe surpresa, mas leva uma cotovelada no estômago. Ela agarra a jaqueta dele com a intenção de terminar a batalha, mas Fudo escapa dela e desvia. Amu lança a jaqueta sobre sua cabeça para bloquear a visão, mas então ele ouve o chamado de Tsukuyo. Ele salta em direção a ela assim que o chute de Amu rasga a jaqueta em dois. Quando ele pousa perto da lâmina de Tsukuyo, ela diz que por ele ter ajudado a confiança dela, ela está apenas retribuindo um favor e quer ajudá-lo também. Ela começa a falar sobre todos os erros dele, desde atacar de forma precipitada até expor seu próprio plano de usar a revista, o que acaba horrivelmente para ele. Mas então ela sussurra para ele o que realmente pode derrotar Amu. E enquanto Fudo considera o plano louco, ele concorda em segui-lo. Fudo se levanta, mais determinado do que nunca. Ele diz que vai derrubar Amu por tudo o que ela fez às pessoas de quem ele gosta. Ele tira a gravata e pensa na dor que seu pai adotivo abusivo o fez passar. Mas esses pensamentos são rapidamente substituídos pelas novas memórias que ele criou com as garotas, que lhe dão força. Enquanto ele se mantém firme, pronto para arriscar tudo, a fria determinação de Amu começa a desmoronar. Ela o observa ao lado dos outros e sente seu coração se partir novamente. Tudo que ela consegue pensar é como sua vida tem sido vazia sem ele, como doeu profundamente quando ele a rejeitou. Então agora sua única resposta é acabar com isso de vez. Como se ela não pudesse tê-lo, ela vai garantir que ninguém mais o terá. No dia em que Fudo recusa a oferta de Mari e ganha seu selo, Amu está secretamente observando e luta para aceitar como ele está se encaixando facilmente com os outros. Frustrada, ela desabafa novamente na pobre estátua de Buda e entra em uma sessão de terapia auto-induzida, pensando profundamente sobre seus sentimentos por Fudo. Ela eventualmente conclui que a vida sem ele não vale a pena viver. De volta ao presente, quando Fudo tira sua gravata, seus músculos abdominais fazem a mente dela ficar em branco por um segundo. Ele a lembra de todas as ameaças passadas dela de acabar com ele e diz pra ela se concentrar, então avança a toda velocidade. Enquanto Fudo avança, ele se lembra de como seus dois últimos ataques falharam gravemente durante a luta anterior. Desta vez, ele usa seu corpo como isca para tirar o ritmo dela. Ela ainda consegue cortar seu peito, mas ele suporta a dor e agarra o peito dela apenas o tempo suficiente para afastá-la com a bala mágica. Naquela época, ele usou aquele movimento logo após receber um golpe sério e desmaiou de tanto esforço. Amu estava prestes a acabar com ele, mas quando viu seu rosto, seu coração vacilou. Em vez de terminar com ele, ela apenas se sentou com ele na chuva, olhando para ele em silêncio. Agora ambos se levantam. As meninas assistindo ficam chocadas que Amu ainda está de pé após aquela última explosão. Mas Fudo também está, e ele se prepara para a segunda rodada. Ele desfere um soco que trinca seu maxilar, mas ela retribui com um que quase derruba seus dentes. Eles trocam golpes pesados, recusando-se a se conter. Enquanto lutam, Yukino ainda está no telhado, conversando ao telefone com a irmã de Tsukuyo, que está ansiosa para saber como as coisas vão acabar. Tsukuyo observa a briga e parece genuinamente satisfeita com o caos. Um dos socos de Fudo brevemente deixa Amu sem sentido, mas ela se recupera rapidamente e lança uma combinação selvagem que o manda voando. Rin chama por ele bem a tempo, ajudando-o a recuperar o foco. Ele alinha outra bala mágica e a acerta em seu estômago. Mas bem nesse momento, ela crava suas unhas nele e tudo começa a ficar embaçado para ele.
Antes de ele cair no chão, Amu o pega. Ela transforma o momento em uma conversa estranha e íntima sobre a versão violenta do amor deles. Depois de pensar em tudo, ela escolhe dar a ele a vantagem, acreditando que não merece vencer. Ele tenta perguntar se podem parar, mas ela diz pra ele não ser covarde e terminar o que começou para que ela possa seguir em frente com seus sentimentos. Fudo tem um breve flashback e decide terminar a luta à sua maneira. Ele se fortalece, liberando seu verdadeiro poder e a derrota de vez. Ela não consegue se levantar depois, dando a vitória a Fudo. Mas de repente, Fudo sente aço frio em seu pescoço, e Tsukuyu está atrás dele, pedindo um duelo. Ela diz que ele ainda é um iniciante na própria técnica, e se declara sua nova professora. Todos ficam surpresos, e ela diz a ele que agora tem 3 chances de errar, depois o tenta com seu carimbo. Rin e Mari sabem que Fudo não suporta ser chantageado, mas antes que ele possa dar uma resposta, as garotas mascaradas de Satori aparecem para cuidar de Amu. Fudo tenta detê-los, mas Tsukuyu o segura. Bem antes dos bastões atingirem, a diretora Yukino chega e os joga de lado. Ela manda todos voltarem pra dentro, então se vira pra Fudo e diz que ele está expulso. Naquela noite, Fudo está deitado na cama, envolto em bandagens por causa de seus ferimentos de batalha, e ele diz a Misuko que aceitou seu destino. Misuko o relembra de tudo que ele passou para colecionar todos aqueles selos e dá a ele algum espaço para pensar. Alguns dias depois, o Warabi recebe uma foto de Kyobo, que está completamente recuperado. Ela está conversando com os mosqueteiros quando Fudo aparece para vê-la. Ele fala sobre a expulsão e ela tenta impedi-lo, mas seus ferimentos a impedem de se levantar, dando a Fudo uma chance de desejar-lhe sorte e ir embora. Ao mesmo tempo, Satori acorda em seu quarto justo quando Fudo chega e ela pede para olhá-lo uma última vez. Ela faz uma cara assustadora para esconder sua tristeza, mas Fudo brinca dizendo que já viu pior e os dois riem. Quando ela pede outro duelo no banheiro, ele recusa educadamente e se despede. Ao sair, ele esbarra em Misoji na porta. Ela gagueja o nome de Satori enquanto a chama, mas Satori diz que ela pode chamá-la como quiser, já que ela terminou de fingir ser outra pessoa. Enquanto isso, Rin e Mari estão com Yukino tentando convencê-la a reverter a expulsão. Elas apresentam seu caso, mas Yukino diz a elas que a decisão é final. Depois, Fudo encontra Tsukuyu na fonte da academia. Ela pergunta se ele considerou a oferta dela, e ele lembra que foi expulso. Mas ela diz que Amu já foi para o aeroporto. Ele sai correndo, mas para quando ela pergunta se ele tem todos os selos. Ele diz que não importa mais e continua. No aeroporto, Amu está prestes a embarcar quando Fudo chega. Ela pergunta por que ele veio, e ele diz que quer respostas. Ele também a culpa por empurrá-lo a aceitar o desafio de Tsukuyu apenas para conseguir o carimbo dela. Então, meio sério, ele pergunta se ela quer fugir com ele, e ela recusa, dizendo que sempre seguiu suas próprias regras e que vai começar a viver mais livremente. Antes de sair, ela o puxa pelo laço da gravata e o beija. Então, ela o empurra para o chão para mostrar que ela é sua dominadora e diz para ele contar aos outros que, apesar de todas as bochechas que ele vai aplaudir no futuro, ele pertence a ela e a mais ninguém. Ele fica confuso e pede clareza. Então ela finalmente compartilha o sentimento que guardou por tanto tempo. Depois, vai embora. Quando Fudo volta de ônibus, ele vê Rin, que age como se ela não tivesse se arrumado toda apenas para vê-lo. Ela pergunta se a conversa com Amu valeu a pena e o lembra que quase acabou com ele há pouco tempo. Fudo decide manter o beijo em segredo e diz que provavelmente não se verão novamente devido à expulsão. Nesse momento, Mari aparece e chama Rin de traidora por chegar primeiro a ele. Em seguida, ela compartilha uma boa notícia inesperada de que Yukino disse que estava apenas brincando sobre a expulsão e que Fudo ainda é um estudante. Em troca, no entanto, Rin e Mari têm que ser suas vigilantes oficiais. No caminho de volta, Rin os para, puxa sua espada e lembra Fudo das regras que ela deu pra ele no primeiro dia. Como antes, ele recusa os termos dela e diz para se encontrarem na escola. Entretanto, desta vez, eles o deixam ir sem tentar decapitá-lo. Quando ele chega, encontra todos esperando para recebê-lo de volta e sorri, sabendo que finalmente encontrou um lugar para chamar de lar. Se você assistiu a este resumo de anime até o fim, comente Risking. Se você gosta de resumos de anime assim, assista a este vídeo.